Bom dia, Gabriel. Bom dia, meu filho. Seja bem-vindo. Boa sexta-feira para você. Só aguardando, tá, Gabriel? Como sempre, aí a galera entrar, tá ok? Daqui a pouco se você puder, aí já vai se adiantando. é, Vamos dar continuidade ao conteúdo, tá? Na página 375, tá bom? Módulo 4, página 375. Bom dia, Mayara. Seja bem-vinda, minha filha. Para você que chegou agora, Mayara, eu já tinha falado com o Gabriel. Livro, página 375, tá? Módulo 4, página 375, continuação do conteúdo da semana passada. Página 375, por favor. Esperar mais uns. Como hoje tem bem pouca gente até agora na sala, eu vou esperar até 8h10, tá? Se não entrar mais ninguém, a gente começa, tá bom? Não era para esperar isso tudo, não, mas esperar até 8h10. Pessoal que está chegando agora, são poucos ainda, mas sejam bem-vindos.
eu peço que vocês peguem o livro e abram ele na página 375, tá? Do módulo 4, continuação do conteúdo da semana passada, por favor. Estou aguardando, tá, gente, para ver se entra mais colegas, entram mais alguns colegas, tem pouca gente ainda na sala, mas até 8h10, tá? 8h10, não tiver entrado mais ninguém, a gente começa e à medida que for entrando aí, se alguém entrar, vocês vão colocando aí no chat a página onde nós estamos, tá, por favor. Bom, pessoal, 8h10, vamos começar, já se passaram 10 minutos aí, então, se o pessoal for entrando aí, se entrar mais alguém, vocês, por favor, vão orientando os colegas, tá? Página 375, tá? Do módulo 4, onde está lá no alto da página que foi o apartheid, tá? Tá escrito apartheid, da pronúncia apartheid, tá bom? Então vamos lá, página 375. Lembrando a vocês que amanhã nós também temos aula, tá? Vocês já devem ter sido orientados aí por outros professores, ou até na plataforma mesmo tem aviso lá. Então não esqueça que amanhã nós teremos um sábado letivo, tá bom? Então eu confesso que eu não lembro de cabeça que horário que é a minha aula aqui. Deixa eu ver com vocês, meu tempo com vocês, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Amanhã, turma 81, 82, perdão. O horário de 10 até 10h50, tá? Então, amanhã não esqueçam, independente da minha aula, vocês têm aula, os professores também estão amanhã. Teremos aí um maravilhoso sábado letivo.
tá bom? Então não esqueçam, 8 horas aí, todo mundo acordadinho aí, tá? Tentem estar presente aí no horário, tá bom? Então, amanhã, sábado letivo. Beleza, galera? Então vamos lá, pessoal. Para quem chegou agora, bom dia mais uma vez. Estou na página 375 do módulo 4, continuação do conteúdo da semana passada. Tá bom, galera? Bom, a gente vem falando do continente africano aí nas últimas aulas, né? Se não me engano, essa já é a terceira aula ou quarta que a gente está só falando de continente africano, mas eu já tinha adiantado, né, que o último bimestre seria praticamente todo sobre continente africano. Então, assim, como é um continente muito rico em conteúdo, né? A gente está vendo aí, você vê, já são várias aulas, né? São sextas-feiras seguidas que eu estou trabalhando o continente africano, e a gente tem sempre um assunto novo para falar. E hoje a gente vai falar, além do apartheid, de outros pontos importantes, para ver se a gente consegue concluir essa primeira parte, esse primeiro capítulo, que fala do continente africano. Se a gente não conseguir hoje, como nós temos amanhã o sábado letivo, lembrando, mais uma vez, a gente conclui, e na próxima sexta talvez a gente já entre no último ou penúltimo capítulo do livro, tá? Até porque a gente não pode esquecer, nós estamos aí semana que vem, essa última semana, né, do mês de outubro, reta final aí do mês de outubro, aí a gente já está com novembro batendo a porta e logo a gente está terminando aí o conteúdo. Vocês devem ter não, né? Vocês vão ter aí as avaliações finais, enfim. Então, esse ano que foi tão complicado, ainda está sendo complicado, está chegando ao fim aí, e a gente tem que estar pensando que no próximo ano a gente vai ter uma situação bem melhor aí, ao que todos nós esperamos e torcemos. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Página 375, que foi o apartheid. Apartheid, na verdade, foi um regime, né? Um regime segregacional. O que seria esse segregacional? Foi um sistema que foi imposto na África do Sul, onde o país, né, África do Sul, ele foi dividido entre a África branca, da minoria branca, né, e a África do Sul negra. Fique bem claro, isso foi na África do Sul, tá? Porque a gente fala, às vezes a gente está falando de África, e África como um todo, mas aqui é algo específico da África do Sul. Se bem que aqui na África do Sul, essa situação ela ficou mais conhecida mundialmente, mas situações bem parecidas como essa ocorreram e ainda ocorrem no continente africano, lembrando que é um continente que sofre muito com as consequências de uma colonização feita por europeus, que desprezou todas as características étnicas e culturais do continente, e isso acabou criando problemas que são verificados até os dias de hoje. Isso nós já observamos, tá? Continuando, foi então um regime segregacional que dividia a África em África branca, que era a minoria, né, descendente de ingleses e holandeses, que dominavam o país, e a maioria da população negra, ela ficou de lado. Como assim de lado? Essa divisão, ela não foi uma divisão justa. Ela foi uma divisão onde a minoria branca, ela ficou com o que o país tinha de melhor a oferecer. As melhores áreas do território sul-africano estavam nas mãos dessa população branca. E aquelas áreas piores, por exemplo, os piores solos para a prática agrícola ficaram com a parcela da população negra. Então, isso aí era algo muito ruim. Claro que não era só isso, a coisa era muito, muito pior. A população branca, ela tinha acesso a tudo que de melhor que o país poderia oferecer. Escolas, sistema de saúde, e a população negra,
ela ficava restrita a determinados locais, a população negra não poderia, não podia, né, estar circulando dos mesmos locais que a população branca, ou seja, você quando você ia numa praça pública, por exemplo, tá, você tinha um espaço lá que era reservado para a população branca e um espaço que era reservado para a população negra. Você tinha transporte coletivo, você tinha o transporte para brancos e para negros. Então, assim, o país realmente era dividido. E isso aí começou lá na década de 1940, se não me engano, no ano de 1948, e foi até o início dos anos 90, 1991. E isso, esse sistema, né, esse sistema de divisão que acabou sendo imposto lá na África do Sul, lembrando que a África do Sul, já nessa época, nesse período de 1940, era um dos melhores países do continente africano, ou seja, conseguia oferecer uma condição de vida boa, né, entre aspas, né? Comparado aos países, o restante do continente africano, a situação da África do Sul é considerada boa, só comparando com os países do próprio continente. Mas é óbvio, evidente que essa boa vida estava restrita à população branca e não à população negra, porque o governo sul-africano nessa época, que era dominado por brancos, as informações que eram passadas para os organismos que começaram a surgir, como a ONU, por exemplo, e que observavam esses dados, era o que a população, o governo, majoritariamente branco, eram as informações que interessavam a eles. Então, para quem não tentava estudar a fundo a realidade da África do Sul, olhava aqueles dados lá do país, pô, o país está bem se comparado lá a outros, só que na realidade não era isso que acontecia. E é óbvio, evidente, que a maioria da população negra, com o passar do tempo, ela foi ficando insatisfeita com isso, foi vendo a desigualdade crescer, a população branca tendo um padrão de vida relativamente bom para a realidade do continente, e a população negra sendo esquecida e as desigualdades crescendo. Então, isso foi criando uma insatisfação muito acentuada. Só que, mesmo com essa insatisfação da população, como o governo da África do Sul era controlado por brancos, as forças armadas locais, a polícia e tudo mais, reprimia duramente, com muita violência, qualquer tipo de manifestação, né, que que a população negra tentasse fazer. Então, era uma situação bastante complicada. Né? E no meio dessa história toda, no meio dessa situação toda, vai acabar surgindo a figura de um homem que, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores, né? Foi, né? Porque ele já faleceu. Uma das maiores personalidades do nosso tempo. Aí talvez você já tenha até ouvido falar dele aí, mas é bom tá se informando mais, porque o mundo hoje, né, precisava, né, precisa, né, de mais homens como ele, assim como o Mahatma Gandhi na Índia, enfim. Estou falando do Nelson Mandela, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Nelson Mandela foi o primeiro presidente, né, negro aí da África do Sul. A história do Nelson Mandela é uma história muito, muito forte, né, muito bonita e, assim, perfeito, perfeito. Ninguém ele devia ter os problemas pessoais dele lá, mas ele foi muito, muito importante nesse processo do fim do apartheid na África do Sul. Não só para a África do Sul ele foi importante, não, tá? Porque o Nelson Mandela, ele levou para o mundo, né, levou o conhecimento do mundo, problemas que ocorriam no continente africano como um todo, né? É interessante que muitas vezes, quando ele era convidado para participar de algum evento, né, onde lideranças de vários países aí se reuniam,
quando chegava a vez dele discursar em alguns momentos, ele não discursava, ele mostrava imagens, né, fotos da época, né, é, de situações violentas que aconteciam na África do Sul e no continente africano, mostrando, né, para as autoridades tudo de ruim que estava acontecendo no país dele e no continente como um todo, para que as autoridades mundiais acordassem e ajudassem o continente africano, que foi tão importante, né, para o crescimento de vários países. Como a gente já viu aqui, boa parte da riqueza dos países europeus saiu do continente africano. O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial de vários países europeus só aconteceu graças à exploração dos recursos do continente africano. Então, nada mais justo e que os países europeus se encontrassem numa situação, não só europeus, mas no mundo inteiro, né, se encontrasse numa situação econômica melhor, que ajudasse o continente africano e, óbvio, que atentasse para a situação que ocorria lá. Então, Nelson Mandela ele foi muito importante e ele, como eu falei, ele tem uma história muito forte, muito bonita. Ele foi preso devido a essas manifestações, que ele se manifestava dentro da África do Sul e fora da África do Sul. Então, ele era considerado um criminoso político. Então, uma dessas viagens que ele fez, né, não lembro para onde, quando ele retornou à África do Sul, ele foi preso. E ele ficou mais de 20 anos preso. Então, e é aquele negócio, né, sendo tratado da pior maneira possível. Há quem diga que ele só não foi morto, só não foi assassinado na prisão, porque isso aí acabaria gerando um caos na África do Sul e também chamaria muito mais a atenção das autoridades mundiais para a situação na África do Sul, até porque o Mandela já era conhecido mundialmente pela sua luta aí contra o apartheid. Então, o que aconteceu? Quando o Mandela, mesmo ele preso, né, quando ele foi preso, as autoridades mundiais começaram também, vendo a situação, todo um apelo que foi feito anteriormente, começaram a pressionar a África do Sul para que o regime segregacional, o apartheid, chegasse ao fim. E essa pressão começou a ser feita do ponto de vista econômico, ou seja, vários países de fora do continente africano que mantinham relações comerciais com a África, a África do Sul, perdão, começaram a pressionar o governo, dizendo que, olha, se vocês não começarem a rever essa questão do apartheid, tentar acabar com a situação, nós vamos cortar laços econômicos com vocês, nós vamos exterminar as nossas relações diplomáticas. Isso aí começou a fazer com que o governo, mesmo que lentamente, começasse a rever essa situação do apartheid. Isso aí levou décadas e décadas, até que no início da década de 1990, o Nelson Mandela ele foi solto, né? Ele foi libertado, e o apartheid termina. O apartheid termina e vão ser convocadas eleições gerais. Nessas eleições gerais, todas as pessoas aptas, óbvio, independente da cor, sendo branca ou negra, iam poder participar da eleição, coisa que anteriormente não era possível. E Nelson Mandela ganhou tranquilamente a primeira eleição após o apartheid e se tornou o primeiro presidente negro do país. E isso foi muito... O governo dele, né, o início do governo dele, foi muito interessante. Tem até um filme, vocês já devem ter visto, se vocês não viram, um filme até legalzinho, chamado Invictus. Não sei se vocês já viram esse filme. Esse filme ele trata de um campeonato mundial acho que é rugby. É como se fosse uma Copa do Mundo de futebol que a gente está acostumado, só que o campeonato
era de rugby. E a África do Sul sediou esse campeonato mundial aí de rugby, e a África do Sul ganhou, foi campeã mundial. E o que chama atenção é que nesse filme que trata do campeonato mundial, ele trata também, já viu, né, João Pedro? O filme é legal, né? O filme é bonzinho. Mas o que chama atenção, que é interessante, é aquilo que corresponde. Quem conviveu, quem conheceu o Nelson Mandela, confirma isso. Por quê? Quando o Nelson Mandela sai da prisão, é interessante porque assim, ele passou um perrengue danado lá dentro. Então, quando ele é solto, o cara é solto e se torna o presidente do país. O pessoal, ele vai chegar com ódio no coração danado e vai fazer a limpa, vai castigar aquela galera branca que fez o possível, fez de tudo para que ele fosse preso e ficasse na prisão, né? Só que não foi bem assim. O Nelson Mandela, ele tinha um espírito, né, agregador. Ele também, assim, ele era inteligente. Ele sabia que sozinho, e no caso, sem muita experiência em determinados assuntos, o governo dele não seria um bom governo. Então, ele, quando ele assumiu, a galera estava achando assim, pô, ele só vai colocar população, pessoas negras para governar. Só que ele não fez isso. No filme, inclusive, tem uma passagem que realmente isso é fato, isso aconteceu. Ele faz uma reunião com todos os funcionários, inclusive aqueles que estavam anteriormente, dizendo que ele queria, ele ia começar um governo, mas ele estava precisando da ajuda de todos. Então, quem quisesse ficar e participar do governo dele, independente de ser branco ou negro, inclusive aqueles que já estavam, que poderiam ficar, porque ele ia precisar da experiência daqueles que já estavam governando há um tempo anterior. Então, isso aí mostra como que ele era agregador. Ele podia chegar e falar, não, ó, cheguei, acabou, agora eu quero sair todo mundo e eu vou botar a minha galera. Ele teria esse direito aí, e claro, e óbvio, evidente, que ele tentou trazer mais pessoas ligadas à causa. Só que muita gente que estava no governo anterior, participava dos governos anteriores, acabou ficando. Porque se ele chega e fala, não, nós vamos romper com tudo que estava acontecendo anteriormente, ele ia estar jogando contra as ideias dele, porque ele nunca, isso é muito importante, Nelson Mandela nunca disse que a África do Sul deveria ser uma África só para negros. Ela deveria ser uma África para todos. Então, ele, na prática, no dia a dia, ele acabou colocando isso, ou seja, ele colocou em prática aquilo que durante décadas, durante anos, ele defendeu, ou seja, os direitos têm que ser iguais para todos, brancos e negros. Se ele fala que os negros deveriam ter mais direitos que os brancos, ele ia segregar, ele iria dividir. Então, ele conseguiu, né, de certo modo, tá unindo a África do Sul, e nesse filme, né, no vídeo, isso mostra muito isso. No início do campeonato, né, a África do Sul estava dividida ainda, inclusive, era comum você observar, né, na torcida, né, duas bandeiras. A bandeira antiga, né, da África do Sul, que é a bandeira que simbolizava o período do apartheid, né, e a nova bandeira, que foi a bandeira que foi criada, né, após o apartheid. E no decorrer do filme você vê essas bandeiras que simbolizavam o apartheid desaparecendo, e bandeiras da nova situação, né, da nova África do Sul predominando lá no meio da torcida. Então, é muito legal o Nelson Mandela, resumindo, ele foi muito importante nesse processo do fim do apartheid aí na África do Sul. Tá? Então, concluindo aí a situação do Nelson Mandela, lembrando, ele foi muito importante para o fim do apartheid, que foi o regime segregacional que dividia a África do Sul em África branca e África negra, mas também ele foi muito importante em levar para o mundo a situação, os problemas, né, que estavam ocorrendo, né, lá no continente africano
como um todo. Beleza, galera? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Alguém? Ninguém, né? Tá tranquilo. Beleza. Então, pessoal, eu saí aqui da página 375, já me adiantei, fui parar lá na página 378, tá, onde está assim, as migrações da população africana. Tá? Então, gente, isso aqui eu já tinha até falado com vocês anteriormente. O continente africano tem um movimento muito acentuado, né, de pessoas, tanto internamente quanto externamente. Tá? O que eu quero dizer com isso? São pessoas que saem do seu país de origem em busca de uma condição de vida melhor em alguns outros países do próprio continente e de fora também, né, do continente, buscando um emprego, buscando uma condição de vida melhor do que a do seu país de origem, do seu país natal. Então, esses movimentos ocorrem pelos mais variados motivos, né? A gente viu questão econômica, falta de emprego, a falta de perspectiva, né, de uma vida. Ou seja, pessoas que vivem num ambiente rural onde já não se consegue mais produzir nada, por causa da falta de recursos, a escassez de água, enfim, os conflitos étnicos, perseguição política, perseguição religiosa, ou seja, são inúmeros os motivos que acabam forçando a população de vários países africanos a desempenharem, né, a desenvolver esses movimentos migratórios. E é óbvio, evidente, que os países, os poucos países que oferecem uma situação relativamente melhor no continente africano são buscados, são visados por essas pessoas. Então, a África do Sul, que a gente acabou de ver agora, tá? Lembrando, gente, a África do Sul, depois que o Mandela assumiu, se tornou um país maravilhoso. Claro que não. Foram décadas de desigualdade. Até hoje, você ainda, mesmo com a situação da população negra tendo melhorado bastante, né? Mas ainda há muitas desigualdades. A riqueza ainda está concentrada na mão de uma elite branca que ainda predomina na África do Sul. Mas a África do Sul é um país, se comparado aos demais, com uma situação relativamente boa. Então, o que acaba acontecendo? Você tem um fluxo grande de africanos que buscam a África do Sul para viver, saem de vários outros países e tentam chegar à África do Sul devido às melhores condições, às maiores oportunidades, né, que o país vem a oferecer. Mas é óbvio que o maior fluxo migratório observado lá no continente africano é a da população que sai em direção a outros continentes. A gente tem lá na página 378 mesmo, tem um mapa lá, página 378, tá? Tem um mapa que mostra a África, principais fluxos migratórios atuais. Aí vocês observam que, pelas setas, a população africana ela migra para vários continentes. Oceania, você tem a galera indo em direção à América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá. Você também tem uma galera indo em direção ao Oriente Médio, mas sem dúvida nenhuma, o continente onde há o maior fluxo, uma maior busca por uma qualidade de vida melhor, por uma vida melhor, é o continente europeu. São mais de 7 milhões de pessoas aí que buscam, né, a Europa, tentando uma vida melhor. Então, isso aí é algo que, infelizmente, acaba fazendo com que muitos africanos dos diferentes países sofram muito, não só na tentativa de chegar a esses continentes, mas quando chegam dentro desses continentes, principalmente na Europa. Na Europa, hoje, a gente tem em vários países
um movimento muito grande de repressão contra a entrada desses africanos. Então, existem países, inclusive, onde é proibido a entrada deles. Eles não, se por um acaso, algum africano, independente do país, foi encontrado em situação, que fique bem claro, tá? Situação ilegal, não é aquele que vai viajar com visto de turista ou de trabalho, enfim, aí não, é outra coisa. Mas estou falando em relação ao imigrante legal. Ele ou ele mandado, né, para algum país europeu, como a Itália, que tem abrigado muitos africanos nos últimos anos, ou, no caso, ele é mandado de volta para o seu país de origem. Sem contar que aqueles que conseguem ficar, porque muitos conseguem ficar, e acabam trabalhando, né, na ilegalidade, porque tem pessoas que se aproveitam do desespero deles, né, é mais barato. Você tem lá um cara que tem um restaurante lá na Europa, e aí você precisa de alguém para trabalhar lá na cozinha fazendo a limpeza. Ele vai pegar esse cidadão africano aí, que está precisando desesperadamente de dinheiro, e vai oferecer lá uma merreca para ele, e não vai pagar nenhum direito trabalhista, nada para ele. Então, ele passa a ser muito mais vantajoso do que se ele fosse contratar um europeu, por exemplo, que iria trabalhar, mas ia ter que ter todos os direitos trabalhistas vigentes no país onde ele está, né? Então, tem pessoas que acabam se aproveitando da situação de desespero e exploram, que já foram constatados aí, né, vários casos de trabalho, que é trabalho escravo mesmo, porque fala que vai pagar, mas não paga nada, e se a pessoa quiser ir embora, não quero mais trabalhar para você, aí o cara ainda ameaça, ó, se você não continuar trabalhando aqui, eu vou avisar a polícia, né, a galera que cuida da migração, que você está aqui, que você é ilegal. E se o cara falar, mas eu vou falar que você explorou o meu trabalho, que você contratou o meu serviço. O camarada ainda chega e fala, você acha que as autoridades locais vão acreditar em quem? Em uma pessoa que é cidadão europeu, que tem aqui um trabalho todo estabelecido, ou um camarada que veio lá da África e pode estar querendo se dar bem às minhas custas? Bom, a situação é bem complicada. Tem pessoas que, infelizmente, no mundo inteiro, a gente pensa, só tem aproveitador aqui no Brasil, no nosso país, não, no mundo inteiro, infelizmente, nós temos pessoas mal intencionadas que se aproveitam, né, do desespero e das pessoas. Bom, então, gente, essas migrações da população africana, elas são um problema hoje, né? Não deixa de ser um problema, porque a gente sabe que os países eles acabam acolhendo. O Brasil mesmo, o Brasil tem uma política de acolhimento. A gente sabe que já aconteceram vários episódios aí na história do Brasil receber fluxos migratórios, e o Brasil acaba acolhendo essa galera. Mas a questão toda é as condições de vida que são oferecidas para essas pessoas. Muitas delas acabam vivendo, né, em locais onde a precariedade predomina, onde o sistema de energia não é bom, eles não têm acesso a uma água de qualidade, vive todo mundo muito junto, aglomerado, e hoje em dia, né, com essa situação da Covid aí, né, é algo que preocupa muito as autoridades no mundo inteiro, tá? Então, é uma situação que já era preocupante antes da pandemia, e com a pandemia ela se tornou mais preocupante ainda. Tá bom, galera? Então, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, querem se posicionar? Ninguém? Beleza. Eu vvou pedir para que vocês façam um exercício aqui agora. Eu vou lembrar mais uma vez, porque teve gente aí que entrou depois, né? Enquanto eu já estava falando. Mas lembrando que amanhã nós temos um sábado letivo, tá? Então, por favor, não esqueçam. Amanhã nós temos aula. Beleza, galera? Então, ó, eu vou querer, para agora, que vocês façam o exercício da página 380. Tá bom, pessoal? Página 380, número 4, 5 e 6, por favor. Tá? Página 380, 4, 5 e 6.
Vou dar aí alguns minutinhos, 10 minutinhos, e a gente corrige, tá bom? Vamos lá então. Página 380, números 4, 5 e 6. Qualquer dúvida, é só chamar que eu estou aqui. Professor, Pois não. número 4 é pessoal? Número 4. Sim, sim, com certeza. Dá a sua opinião aí, tá bom? Não é texto não, um comentáriozinho, porque até porque só tem aí 5 linhas, né? Uma, duas, só aí. Um comentário, não precisa ser texto.
Vamos lá, pessoal, 3 minutos, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Eu sei que de repente vocês não conseguiram aí terminar todas as questões, mas não tem problema não. A gente não havendo tempo de corrigir tudo hoje, sem pressa, como a gente tem aula amanhã, a gente corrige, enfim, se tiver faltando correção hoje, a gente termina amanhã. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. A número 4, que temos o seguinte: na República Democrática do Congo, a maior parte dos metais explorados sai legalmente do país, e as milícias rebeldes são acusadas de escravizar populações locais para o trabalho nas minas a céu aberto. Aí nós temos: a riqueza natural do país se traduz em benefícios para a população local. Escreva um pequeno texto, eu falei que poderia ser um pequeno comentário, justificando sua resposta. É óbvio, evidente, a gente viu isso. Não, é claro que não. A África, o continente africano, ele tem vários países que possuem muitas riquezas minerais. O Congo é um exemplo, tá? Só que, infelizmente, essas riquezas minerais, elas não conseguem ser utilizadas para beneficiar a população local. Isso poderia até ser feito, só que não é isso que acontece, muito pelo contrário. Você tem grupos paramilitares, milícias, que controlam essas áreas de exploração. Como a gente viu aqui, devido a essa diversidade étnica, você tem vários grupos étnicos que acabam formando essas milícias. E essas milícias, elas controlam a retirada desses minerais, e o dinheiro que é arrecadado, esse dinheiro vai para esses grupos paramilitares, ou seja, o dinheiro que é arrecadado vai para comprar armas, para fortalecer as milícias.
Isso é, inclusive, um dos fatores também que acabam impulsionando, tá, a migração forçada, porque as pessoas que vivem em locais onde há essa extração de minerais aí, elas acabam não aceitando esse tipo de situação, só que se elas ficarem em um local onde ocorre esse tipo de exploração, elas vão acabar sendo forçadas a trabalhar para esses grupos paramilitares. Então, elas acabam fugindo. E isso aí é um dos problemas gerados por essa extração de minerais. Tem até um outro filme, tem alguns filmes, eu falei aqui de Invictus, tem A Milícia de Lá do Bem. É ruim, João Pedro, é ruim de ser do bem. Não existe milícia do bem, não. Só tem milícia que não presta, aí, tá? A verdade é essa. Mas e lá não é diferente daqui, não. Só que lá a coisa ela não é tão divulgada como é aqui. E outra coisa, tem um filme que estava falando aqui, o filme, não sei se vocês já viram, Diamante de Sangue, tá? Um filme que tem até o estrelado pelo o Leonardo DiCaprio. Esse filme ele mostra uma situação que retrata a questão do tráfico de diamantes. Mostra como as pessoas são exploradas e como elas são forçadas a trabalhar na extração desses minerais, né? E nesse filme é mostrado aí também que crianças, né, são recrutadas para trabalhar nesses grupos paramilitares. Aí você tem crianças aí que não aguentam nem ficar em pé direito, segurando um fuzil que é maior do que elas. Então isso aí, infelizmente, é algo que ocorre em vários países africanos. E lá no Congo não é diferente. Tá? Então, é uma resposta pessoal. Tá? Então, vocês primeiro têm que colocar não. Aí vocês vão explicar que essas riquezas, com as palavras de vocês, elas não favorecem as populações locais. Elas favorecem uma minoria, favorecem grupos paramilitares, favorecem milícias que exploram as populações locais. Tá? Mas aí vocês coloquem com as palavras de vocês. Tá bom, gente? Alguma dúvida nessa questão 4? Tranquila a questão 4, então, né? Beleza. Pessoal, vamos fazer o seguinte, faltam 5 minutos aí para terminar. A gente não fazer uma correção corrida aqui. Vamos parar aqui na 4, tá? Aí amanhã nós fechamos a correção, que não terminou, termina, e entramos já no assunto novo. Tá bom, pessoal? Então, ó, uma boa sexta-feira para todos. Tá? Tô encerrando por hoje aqui e até amanhã. Tá bom? Tchau para vocês e até amanhã.